Eu acho que a educação, ela tem um papel fundamental em contar narrativas e contar histórias, mas eu acho que a educação como a gente tem hoje, ela não está cumprindo essa função. A gente constrói no ensino básico no Brasil uma historiografia que é majoritariamente branca. E a gente fica aprendendo por semestres e semestres histórias sobre Grécia, Roma, França, Alemanha. E não que isso não seja importante para o currículo de uma pessoa, mas a gente não passa nem metade do tempo aprendendo sobre a história da África, a história da Ásia, e mesmo em muitas faculdades de história, essas matérias sobre história desses continentes, desses lugares, cujas pessoas foram muito importantes para construir o que é o Brasil hoje, mesmo nessas faculdades de história, as narrativas sobre esses lugares são matérias optativas. Mesmo você sendo formado em história hoje, você pode não saber praticamente nada sobre a história da Ásia, por exemplo, ou a história da África. Eu acho que isso gera um grande buraco nas narrativas diferentes que se pode ter sobre a história e, inclusive, gera um buraco em pessoas racializadas para entender a própria história, entender de onde elas vieram, entender como a história delas ajudou a construir esse país. Para mim, por exemplo, teria sido muito bom e muito satisfatório e esclarecedor saber histórias sobre a diáspora asiática no Brasil, a diáspora amarela no Brasil, que não se limitasse à imigração de 1908 do Kassato Maru, que não se limitasse a dizer que a gente foi uma transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada livre. E por mais que só esse fato tenha sido muito importante para entender as relações étnico-raciais nas quais as pessoas amarelas estão envolvidas, eu acho que saber mais, por exemplo, eu descobri um pouco antes de entrar na faculdade que existiram campos de concentração para pessoas descendentes do eixo no Brasil, mas que, obviamente, era muito mais fácil você identificar uma pessoa amarela ou uma pessoa descendente de japoneses do que você identificar uma pessoa descendente de italianos no Brasil. Teria sido muito esclarecedor para mim saber que houve um período de mais ou menos a duração da guerra de perseguição de pessoas amarelas no Brasil. E teria sido muito esclarecedor saber coisas sobre a construção de uma narrativa de perigo amarelo, e isso teria me ajudado a entender o meu lugar e como as pessoas me tratam, ao invés de eu ficar dando tiro no escuro e tentando me entender sem saber a história. A gente precisa entender que racialidade vai acabar afetando todos os outros assuntos que a gente vai estudar no ambiente acadêmico. Seja ele relações internacionais, administração, tudo tem a ver com raça. E quando a gente acaba ignorando o fator raça em todos esses assuntos, a gente acaba, primeiro, fazendo algo que não é condizente com a realidade, a gente acaba tendo uma série de problemas para transformar esse estudo acadêmico em uma solução de fato prática, algo que vá de fato acrescentar na sociedade, porque a gente não considerou a diversidade que existe entre as pessoas nas quais a gente está estudando ou para as quais a gente quer fornecer algum bem. E quando a gente não estuda racialidade, a gente vai acabar tendendo sempre para o lado do mais forte. Ou seja, quando a gente não estuda racialidade, a gente vai acabar fazendo uma política pública ou um estudo que geralmente vai refletir a realidade de pessoas brancas, porque elas são vistas como padrão, e elas são vistas como o que é proposto universal, e quando a gente não está falando de raça, essas diferenças raramente vão se mostrar, e raramente a gente vai fazer algo que seja de fato inclusivo. Além disso, debater racialidade no ambiente acadêmico também vai acabar abrindo espaço para que isso acabe indo para a sociedade civil normal, para que isso acabe caindo no senso comum após, obviamente, vários anos e vários debates. Coisas como que hoje a gente discute em rede social, como feminismo ou estudos de gênero no geral, um dia foram coisas extremamente acadêmicas. E hoje a gente discute até com uma certa naturalidade, de forma com que eu, por exemplo, com 12 anos, tive meu primeiro contato com o feminismo. Eu acho que a gente avançar os estudos de racialidade na academia faz com que, no futuro, pessoas cada vez mais novas consigam ter acesso também a esse assunto, a essa discussão e, novamente, consigam acrescentar ainda mais. Aqui eu acho importante ressaltar que eu vou falar majoritariamente
da minha vivência como uma pessoa amarela vivendo no Brasil, já que esse tipo de experiência varia muito entre as diferentes etnias que existem na Ásia. Acredito que quando a gente fala de discriminação de pessoas asiáticas, a gente está falando principalmente de formas mais culturais e mais atreladas ao senso comum de racismo. Diferentemente do que acontece com outros grupos raciais, por exemplo, a gente não tem uma estrutura formal com políticas de genocídio para a nossa população. O que a gente tem é um tecido social que vê nossos corpos e vê nossa gente como fetiches ou como invasores. Sendo uma mulher amarela, essa relação fica muito perceptível naquelas cantadas chatas de DM na rede social, sabe? No começo da conversa, que é geralmente com uma pessoa branca, é sempre aquele papo de você ser uma japinha linda ou parecer tão inteligente. E aí, a partir do momento que você fala não, você vira uma chinesa suja, comedora de cachorro, ou pedem para você voltar para o seu país, mesmo estando aqui com a sua família há gerações. Outra situação que eu percebi, essa tendência foi agora na crise do corona. Depois que começaram a noticiar uma pandemia vindo da China, muitas pessoas passaram a ficar agressivas com pessoas amarelas, e já são diversos os casos de assédio verbal e até violência física. Quando a gente fala de fetichização de pessoas asiáticas, a gente precisa enxergar a primeira forma quase mítica como a ideia de Oriente foi construída no Ocidente. A ideia de Oriente é de um lugar distante, exótico, atrasado e curioso, que existe em contraste com o Ocidente, que é civilizado e é branco. O que acontece é que essa pessoa oriental, exótica, que na maioria das vezes é uma pessoa amarela, já que outras etnias asiáticas são comumente vistas como menos desejáveis, ela passa a ser vista como um fetiche para pessoas brancas. Isso geralmente também vem atrelado a uma série de ideias pré-concebidas sobre como uma pessoa amarela é ou se comporta. Ou seja, as pessoas passam a ser atraídas por um estereótipo racial. Se você acha que isso é só uma preferência, gostar de pessoas amarelas, muito provavelmente você tem essa preferência porque subconscientemente você associa pessoas amarelas a uma série de estereótipos, como sermos mais passivos ou sermos mais inocentes. Isso também acaba gerando um problema de que, por sermos pessoas racializadas, muitas vezes os nossos corpos são vistos como corpos públicos, um conceito de que nosso corpo não pertence a nós mesmos, e isso gera uma série de episódios, como, por exemplo, vários vídeos de pessoas brancas histéricas filmando pessoas amarelas simplesmente existindo porque elas acharam bonitinho, como se elas estivessem num zoológico. As pessoas amarelas elas têm um papel muito único na estrutura de hierarquização racial em países como o Brasil. A gente existe em um limbo em que não ser preto vai garantir pra gente uma série de privilégios, mas ao mesmo tempo não ser branco vai colocar a gente num lugar de outro, num lugar de estrangeiro, um lugar de diferente. Vai ser um lugar bem comum para praticamente todos os grupos racializados, apesar de todas as diferenças que existem entre nós. Para a gente pensar um lugar para essas pessoas amarelas na luta antirracista, eu acho que primeiro a gente precisa parar de constantemente tomar o lado do opressor. Muitas vezes, como uma comunidade, as pessoas amarelas usaram dessa posição privilegiada em comparação com outras etnias e outras minorias, e de toda essa construção do mito da minoria modelo, esforçada, meritocrática, para se preservar e para ir lentamente ganhando acesso e espaço e privilégios. Isso vai significar que muitas vezes a gente fica calado diante de situações de racismo, que a gente tenta se preservar ao máximo e preservar a imagem de minoria pacífica. A gente vai deixar de falar uma série de coisas e levantar uma série de bandeiras, vai deixar passar uma série de estereótipos e vai deixar, muitas vezes, outras minorias serem sistematicamente oprimidas sem fazer o mínimo com o nosso próprio privilégio para tentar ajudar. Como uma comunidade, é importante que a gente entenda que o estereótipo da minoria modelo, por exemplo, oprime outras etnias. A gente precisa instrumentalizar o nosso próprio privilégio em prol de uma solidariedade antirracista que seja de fato efetiva. E, novamente, a gente vai precisar apoiar a causa de outras pessoas racializadas, especialmente pessoas pretas e indígenas.